nós somos muito mais fortes quando estamos juntos em Cristo Jesus. Eu já compartilhei essa experiência com os irmãos, mas eu vou compartilhar porque tem muita gente aqui que não sabe. Eu congreguei, irmãos, durante 2 anos na Assembleia de Deus no Ministério do Belém. 12 anos. Lá eu pastorei 4 congregações. Mas o Senhor já há muitos anos vinha me chamando para uma obra. E eu sempre resisti, porque eu sei que liderar uma igreja de forma independente, entre aspas, né? Independente que eu falo, não ligado a um grande ministério, é um grande desafio. E eu já tinha visto muitos amigos meus sofrer com isso. E muitos até iniciar trabalhos e ter que parar por causa das dificuldades. Então eu não queria isso para a minha vida. Mas no ano de 2010 eu iniciei o trabalho, que nós ficamos com as portas abertas 6 meses. E depois de 6 meses, por causa de vários motivos, eu tive que fechar as portas. Mas eu percebi o que mais me impulsionou para fechar o trabalho naquela época é porque eu me sentia sozinho. Eu vou te explicar o porquê. Durante os 12 anos que eu congreguei no Ministério do Belém, eu achava que tinha muitos amigos, mas eu percebi que eu tinha companheiros de ministério. É diferente. Companheiro de ministério é aquele que está com você dentro do barco, desde que você esteja dentro daquele barco. Se você sair daquele barco, ele esquece que você existe. Tanto que desse grupo de pastores, porque é o setor que eu congregava, é o setor de Jardim Ângela, a gente tinha 103 congregações. E eu pastorei 3 lá. E fiz muita amizade lá, eu fiquei 10 anos. Eu achei que eram amizades que eu levaria para a vida. Mas você percebe quem é seu amigo mesmo na hora da dificuldade. E quando eu saí dali, desses anos, irmãos, só tem um pastor que está sempre em contato comigo. Tem o segundo que também estava muito próximo de mim, mas se mudou para Cotia, ficou mais difícil. Inclusive foi ele que colocou esse piso aqui nesse salão quando nós íamos para cá. Você já ouviu falar de amigo mais chegado que o irmão? Esse irmão é um deles. O nome dele ele é o pastor Carlos Eduardo da Silva. Ele pastoreia uma igreja aqui no Vila Remo. Independente da igreja por onde eu passei, ele nunca deixou de ser o meu amigo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o ajuntamento é justamente para isso, irmãos. Para a gente não andar sozinhos. E nós estamos todos no mesmo barco. Cada um lidera um ministério que o Senhor colocou em suas mãos, dentro de uma chamada, dentro de uma vocação. Só que muitas das vezes a gente se sente, né, pastor Jefferson, extremamente só. Pastor Maurício, Bispo, pastor Júnior e os demais amigos. Muitas vezes a gente se sente extremamente só. E é nessa hora que a gente precisa de trabalhos como esse para a gente fazer amizade, desenvolver parcerias. E ali, quando nós fechamos o ministério, eu fiquei muito abatido, mas eu coloquei uma coisa no meu coração: se Deus tem uma chamada na minha vida para um ministério independente, Ele vai me dar uma nova oportunidade. E quando Ele der essa nova oportunidade, eu não vou andar sozinho. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Tem um pensamento que diz assim: eu saí para achar amigos, eu não encontrei nenhum. Mas eu saí depois para fazer amigos e ser amigo, eu encontrei vários. O nosso problema muitas das vezes é que às vezes a gente quer que as pessoas venham até nós. E durante aqueles 6 meses, depois a dor de ter esperado, mas foi 2010. Depois passou 11, 12, 13, 14, 15. Passaram-se mais 5 anos e 6 meses. Quando o Senhor novamente nos chamou para uma obra. Que agora é essa daqui, que já completa 11 anos. Agora no dia no dia 14 de dezembro. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aqui e está se sentindo só. Talvez você veio aqui por um acaso. Mas não é um acaso, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe para te dizer o seguinte: servir a Deus sozinho é impossível. Porque a gente vai se fragilizando. Essa palavra que eu estou falando para os pastores vale também para qualquer membro da igreja. Porque minha mãe, quando eu era criança, ela já dizia: diga-me com quem anda, que eu vou dizer quem você é. O que acontece? Nós somos a média, irmãos, das 5 pessoas com quem nós andamos. Se a gente quiser mudar de nível, a gente tem que começar a andar com pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Está vendo meu amigo ali da Ademicon, né? Que é o André, daqui a pouco ele vai falar com vocês no final do culto.
mas eu tenho certeza que Ele pode dar prova disso. Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não sabe como conseguir. Por quê? A gente não tem o conhecimento daquilo. Quando você começa a andar com pessoas que têm aquele conhecimento, a sua vida começa a mudar. Então, se você é uma pessoa que se sente abatida, fraca espiritualmente, você precisa andar com gente que é mais forte do que você. É gente que vai te puxar para o andar de cima. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu conheci muitas pessoas que eram uma bênção na casa de Deus. Aí o que acontece? Eu não estou falando que nós não podemos ter uma amizade fora do reino. Não é isso. Eu estou falando que para ser amigo íntimo, mais chegado do que um irmão, tem que ser igreja de pessoas que pensam que nem você e que na hora de uma aflição podem te socorrer, podem te ajudar. Deus vai te usar muitas vezes para ser isso na vida de alguém, mas você sempre precisa de alguém também que vai te ajudar. Há 30 anos atrás, o pastor Napoleão Ribeiro Falcão foi um dos meus mentores, mesmo à distância, aprendi muito com ele. E ele dizia uma coisa: o homem só é homem à sombra de outro homem. Para começar, na Bíblia, todos aqueles que foram grandes homens de Deus, primeiro, caminharam do lado de alguém, e ele não era praticamente ninguém, mas aquela pessoa foi ajudando, discipulando, aconselhando, até que chegou um ponto que ele deixou de viver a sombra e ele começou a fazer sombra. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu era o moço de Elias, era o auxiliar, era o ajudante, era o discípulo. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo foi preparando. Um dia que Deus fez? Deus levou Elias. Ele saiu da sombra de Elias. E agora o que ele fez? Ele começou a fazer sombra para outros homens de Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Diga assim: hoje eu posso estar à sombra de alguém, mas amanhã Deus vai me usar para fazer sombra para alguém. Pode ser amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre isso. Paulo foi uma pessoa que, quando foi encontrada por Ananias nem queria ir lá, porque ele era um perseguidor da igreja, mas Deus mandou ele ir. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te der uma orientação, sabe aquela voz forte que fala dentro de nós, que a gente não sabe de onde vem, mas que a gente tem certeza que é Deus falando conosco? A Bíblia fala: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E ele dá um exemplo de Israel, que endureceu o seu coração e por causa disso pereceu no deserto. Deus não te trouxe aqui para morrer no deserto. Você já cantou: você é uma terra seca, mas a água do Espírito Santo de Deus já foi derramada sobre o teu coração. Deus já tem para você uma nova história e uma nova vida. Chega de viver a sombra. É tempo de você fazer sombra na vida de alguém. Então, quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que perdeu a sua visão, Deus o derrubou para depois o levantar. Isso acontece muito na nossa vida, principalmente a gente que é obreiro. Antes da gente subir, a gente tem que descer. Não é o caso de Naamã, que nós cantamos aqui também, que a gente precisa descer e abrir mão do orgulho. Vocês conhecem a história. Ele era um homem leproso e de repente ele tinha a oportunidade de ser curado. Mas quando o profeta vai até ele, o profeta não chega até ele, não unge ele, não coloca azeite na cabeça dele. O profeta só dá uma orientação: olha, você desce as águas do Rio Jordão e lá Deus vai te curar da lepra. Sabe qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele, irmão? Via de regra, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça quando Deus fala conosco geralmente é da carne. Aí você tem que alinhar o seu coração à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O que acontece? Ele falou: peraí, eu estou aqui em terra estrangeira, eu estou em Israel. Dizem que naquela época o Rio Jordão estava com uma barreira só, porque era um tempo de cheia. Ele olhou para a água suja, e aí ele falou assim: os rios Abana e Farpar, lá onde eu moro, lá na minha terra, é muito melhor do que esse. Eu pensei que o profeta sairia, falaria comigo, me porei as mãos, mas ele só dá essa ordem, e a vontade dele é ir embora. Irmãos, quantas vezes Deus está falando conosco para a gente ir para o sul,
e o coração velho quer ir para o norte. Deus manda a gente ir para o sudeste, a gente quer ir para o nordeste. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ouça a voz de Deus nessa noite, porque Ele tem coisa boa para você. E diz a palavra que quando ele já pensava em ir embora, um dos seus servos falou: Senhor, posso falar? Pois não, diga. Senhor, se o profeta pedisse para você alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Sim, eu faria, mas isso aí é muito. Por que o Senhor não tenta? Por que o Senhor não aproveita a oportunidade? Em outras palavras, o que o Senhor tem a perder? Aleluia! E diz a palavra, irmãos, que ele abriu mão do seu orgulho. A Bíblia não diz assim, mas quando ele desce e entra na água, ele está abrindo mão do seu orgulho. Quando ele abre mão do seu orgulho, ele dá o primeiro mergulho, não acontece nada. Ele dá o segundo, não acontece nada. Porque a ordem era para dar quantos? 7 mergulhos. Mas quando ele dá o sétimo mergulho, irmãos, que ele sai da água, a Bíblia fala que a pele dele estava purificada como a pele de uma criança. Aleluia! Irmãos, o que é para fazer, a gente vai lá e faz. Deus chamou você para ter coragem. O evangelista Moody, ele dizia assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então ele entendeu que se Deus quisesse fazer alguma coisa, ele faria, mas ele fez a parte dele. Qual era a parte dele? Crer, abrir mão do orgulho e mergulhar. Quantas pessoas que estão perdendo a bênção de Deus, irmãos, por causa do orgulho, né? Mas nessa noite o Senhor quebra o nosso orgulho, faz com que a gente desça no Rio Jordão e saia curado, abençoado, de posse do milagre para a glória de Deus. Então Paulo caiu para que Deus pudesse levantá-lo. E diz a palavra que quando Ananias ora por ele, umas escamas, é como que umas escamas caem dos seus olhos, e ele volta a ver, e ali ele é batizado. Mas é ali que começou a grande obra? Não, ali estava apenas iniciando um grande processo. Dali ele se aproxima da Arábia, e lá ele fica 4 anos se preparando, orando, jejuando, até que o Senhor manda que ele vá para Jerusalém. Ele se apresenta para os apóstolos, e uma vez apresentado para os apóstolos, o que acontece? Barnabé acolhe ele. Barnabé, que era um obreiro mais experiente, um crente mais experiente, uma pessoa de mais vivência com Deus, se aproxima dele. Irmãos, o ajuntamento de homens está aqui por um motivo, por um propósito. Eu não sei tudo, eu quero aprender com esses homens de Deus, mas eu tenho certeza também que eu posso ajudar aquele que está chegando também a aprender alguma coisa com o Senhor. Esse é o reino de Deus. A Bíblia fala, quando o apóstolo São João escreve a sua primeira carta, a sua primeira epístola universal, ele diz que na igreja tem 3 categorias de pessoas. Ele diz que tem os filhinhos, tem os jovens e tem os pais. E ele escreve para os 3. Ali não está falando literalmente, irmãos, ele está falando de nível de espiritualidade, de comunhão e de entendimento da palavra. Talvez você chegou ontem, você ainda é um filhinho, você acabou de nascer na fé, então se aproxima do jovem, que vai te orientar, que vai te aconselhar, que vai te ajudar. Mas se você já tem um tempo de caminhada, você talvez já seja um jovem espiritualmente, procura um pai, procura aquele que vai te dar cobertura espiritual, aquele que vai mostrar para você aquilo que você ainda não viu. E pode ter certeza, todo pai tem pai. Ainda que o pai já morreu, mas todo pai tem pai. E ainda que os pais aqui da terra vão embora, o Pai do céu continua nos orientando, nos guiando e nos ajudando. Irmãos, eu não quero me delongar, mas a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é a seguinte: quem é você? O tema é: quem é você? Diga comigo, quem sou eu? Você sabia que existe pelo menos 3 eus? Eu sentei e comecei a esboçar uma coisa, Deus colocou isso no meu coração. Primeiro, tem o eu que diz que eu sou. Tem gente que diz que eu sou pastor, tem gente que diz que eu sou pai, tem gente que diz que eu sou professor, tem gente que diz que eu sou amigo, mas tem gente que diz que eu sou chato, tem gente que diz que eu sou enjoado, tem gente que diz que eu sou uma mala sem alça, de papelão, molhada para carregar na chuva. São as opiniões, são o que dizem que eu sou. As pessoas divergem nas opiniões acerca de nós.
então isso é um eu. É um eu que as pessoas acham que eu sou. Só que tem outro eu. Tem o eu que eu acho que eu sou. Você já percebeu que a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer os próprios erros? Irmãos, quando a gente vai olhar o erro dos outros, a gente olha com a lupa desse tamanho, né? Com um telescópio daqueles lá da NASA. Mas quando a gente vai olhar os nossos erros, a gente tira o óculos, tira a lente, né? Alguém tem que estar colocando o dedo na ferida para mostrar para a gente. Geralmente quem faz isso é a esposa, né? Ou às vezes os filhos. Pai, o senhor errou aqui. Esposo, você errou aqui. E como é difícil admitir um erro. Mas eu vou dizer para você, como as críticas nos ajudam a crescer. Até alguns anos atrás eu achava que a crítica era a minha pior inimiga. E como eu ficava desmotivado quando eu ouvia uma crítica. Aí um dia eu li, eu gosto de ler, eu li e a pessoa dizia: faça da crítica o seu melhor aliado. Mas como é que esse negócio está surgindo? Aí ele disse assim, ó, geralmente quem te critica vai falar coisa que os seus amigos nunca falam. E de muito, tem as críticas erradas, mas tem críticas que vão mostrar para você coisas que vai melhorar a sua vida radicalmente. Mas vou dizer uma coisa, só tem duas pessoas que vão te dizer isso: aqueles que são seus inimigos e aqueles que são seus mentores. Eu não sou só pai dos meus filhos, eu sou pai e mentor. Porque aquele que é paizinho, bonzinho, ele nunca fala, ele nunca contraria um filho. Eu entendo que eu não sou só pai, eu sou pai e mentor. Eu tenho que preparar eles para a vida. Então muitas das vezes eu vou colocar o dedo na ferida e vou falar: filho, não é por aí não, assim não dá. Filha, não é por aí. Irmãos, nós precisamos da nossa vida, até daquelas ovelhas que muitas vezes só são elas que nos fazem orar. Se a gente não tivesse essas ovelhas, a gente não orava. Aquelas que nos criticam, que muitas vezes falam coisas que a gente não gosta. Mas, ou seja, é a opinião dos outros. Então existe o eu que eu sou, existe o eu que dizem que eu sou, mas existe o eu que eu acho que eu sou. Mas o que mais nos importa nessa noite, irmãos, é quem eu sou diante da vontade do Senhor, diante de quem Deus quer que eu seja. Diga assim: Deus tem um propósito para a minha vida, e Ele quer me revelar quem Ele quer que eu seja. Você viu o caso aqui de Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um fariseu, Paulo era um irrespeitado. Depois Paulo virou um cego, um caído pelo caminho, um desprezado pelos amigos. Mas o que Deus disse para ele? Vai, vamos ler o texto. Versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor, Deus falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso para levar o meu nome diante dos filhos de Israel. Então, irmãos, existe um eu que Deus quer que eu seja. E eu te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui nesta noite, para eu te falar esses três eus que Deus quer que você seja, que eu seja, e que cada homem do ajuntamento de homens, Ele quer que a gente seja. David, coloca para mim, por favor, Mateus 21, versículo 1. Diga assim primeiro: Ele quer que eu seja seu discípulo. É a primeira coisa. Eu falei do projeto de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. A primeira coisa que Deus quer que a gente seja, e nunca deixe de ser dele, irmãos, é discípulo. O discípulo é um aprendiz. Quando eu falo de discípulo, 3 coisas me vêm à memória. Primeiro, discípulo, aprendiz. Nós não podemos abrir mão de sermos aprendizes do Senhor. Aquele que acha que já sabe, a Bíblia fala que ele insurge contra a sabedoria, porque ele se isola. Deus não quer você isolado, Deus quer você no meio, Deus quer você junto, porque sempre alguém vai te ajudar na sua caminhada, desde que você seja um discípulo, um aprendiz. Segundo, nós precisamos também, irmãos, de discipulados. Discipulado fala do quê? De ensinamento. Fala de alguém sendo ensinado. Atos capítulo 1, versículo 1, fala que Lucas se propôs a escrever tudo
fazia e tudo que Jesus ensinava. Irmãos, nós precisamos reaprender muita coisa. E quer que eu te fale uma coisa? Muitas vezes para a gente aprender, a gente vai ter que desaprender. Por quê? A gente aprendeu errado. Eu aprendi muita coisa errada. Eu, no início da minha fé, eu achava que se uma mulher colocasse uma calça comprida, ela estava em pecado. Eu preguei isso. Eu ensinei isso. Eu aprendi que se uma mulher colocasse a ponta do cabelo, ela tinha que ser disciplinada. Eu aprendi isso. Eu ensinei isso. Mas um dia o que aconteceu? Quando eu era menino, Paulo disse que ele fazia as coisas de menino. Mas quando ele se tornou maduro, ele começou a fazer as coisas de homem. Eu fui confrontado por Deus. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Olha o orgulho aí. Eu tive que abrir mão do meu orgulho. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou ensinar isso? Sendo que um dia eu já ensinei o contrário. Deus falou para mim, você aprendeu errado, ensinou errado. Eu agora estou te ensinando certo. Você vai ter que ensinar certo. Não tem nada contra quem pensa diferente, irmãos. Pelo contrário, visito, prego, abençoo. Só que eu não tenho mais esse entendimento. Eu cresci ouvindo na minha igreja que o homem não podia ter barba. Até o dia que eu comecei a ler na Bíblia, eu vi que grandes homens de Deus tinham barba. Então o que acontece? A pior coisa, irmão, na nossa vida é quando a gente é confrontado com aquilo que a gente já pregou. E a gente pregava com muita convicção porque a gente achava que estava certo. Por quê? Nós aprendemos assim. Então eu tive que desaprender para aprender novamente. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Isso faz parte do quê? Do discipulado. Em terceiro e último lugar, o desejo de Deus não é que você seja só discípulo a vida inteira. O projeto de Deus é: venha e se torne um discípulo. Mas eu vou te ensinar, eu vou te criar, eu vou te orientar, eu vou te amadurecer e você vai se tornar um discipulador. Aleluia! Lembra do que eu falei no começo? A gente começa à sombra de alguém. Meio-dia, irmãos, a sombra desaparece. Já prestou atenção? Quando você chega meio-dia, a sombra desaparece, ela está totalmente debaixo de você. Meio-dia e ela começa a aparecer do outro lado. Está entendendo o mistério? A Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora, é como a luz do dia, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tudo que você está passando é um processo de Deus para te tirar da posição somente de discípulo, para se tornar um discipulador, para deixar de ser criancinha e menino, para se tornar um jovem, para se tornar um pai na fé, para alicerçar a fé de muitas outras pessoas. Posso ouvir um amém? Então, discípulos, discipulado e discipuladores. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Isso envolve 3 estágios. 3. O primeiro é o da informação. Quando você aceita a fé, você recebeu uma informação. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir o quê? Você recebeu uma informação. Se ficar só na informação, nada muda. Mas o desejo de Deus é que o Espírito do Senhor comece a formar em nós um novo homem. Você já viu alguma criança no berçário, lá onde você foi buscar o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho, barbudo, de bigode, de fralda, enfiado dentro do berçário? Não. Por quê? A criança nasce o quê? Imatura, pequena, né? É que dizem, né? A gente nasceu careca, banguela e nu. Que vier nunca. É assim que a gente nasce, totalmente indefeso. Mas a não ser que tenha algum problema no processo, a tendência é desenvolver, é crescer, é virar um homem, é virar uma mulher e se tornar também alguém adulto. Esse é o projeto de Deus. Mas tudo isso começa com informação. Mas depois dessa informação vem uma coisa chamada formação. Deus começa a formar dentro de você uma identidade, um caráter. Deus começa a entregar para você dons e fruto do Espírito. Ele está te formando, Ele está te forjando. Só por nada? Não, por um propósito. O propósito é te transformar. Diga comigo: informar, formar e transformar. Irmãos, quando isso acontece, nós começamos a entender quem nós somos no reino de Deus, para que o Senhor nos chamou,
qual o dom que Ele nos deu. E aí a gente encontra o nosso lugar. Talvez você está aqui nesta noite ainda sem saber quem você é. Nessa noite Deus está trazendo para você informação, para te formar, para gerar em você uma transformação, amém? Ele quer te tirar de onde você está, para te levar aonde Ele te quer. Foi isso que Ele fez com Paulo, foi isso que Ele fez com Barnabé, foi isso que Ele fez com Elias, foi isso que Ele fez com Eliseu, foi isso que Ele fez com os 12 discípulos, que se tornaram 12 apóstolos, depois se tornaram 12 colunas da igreja primitiva. Deus tem para você crescimento, amém? Deus tem para você desenvolvimento, amém? Deus tem para você transformação. Quem agora está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus tem transformação para você. Quem Deus quer que eu seja, pastor Davi? Ele quer que você seja um discípulo. Diga, eu quero ser um discípulo de Jesus. Mas Ele não quer que a gente seja só discípulo. Ele quer também que a gente seja servo. Servo, pastor Davi? É servo. E não é que nem o servidor público de hoje, que às vezes faz, às vezes não faz, às vezes quer, às vezes não quer. No Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, não foi escrito, o Novo Testamento foi escrito no grego, koiné, um grego popular que o povo falava. A palavra servo é doulos. E doulos não fala de servo que faz o que quer, fala de escravo. Isso fala, irmãos, da nossa capacidade de entender a vontade de Deus e colocá-la em prática. Vocês já leram na história? O Brasil abriu mão da escravidão em 1888, quando houve a abolição geral, lei Áurea. A pessoa já nascia e a partir de agora não era mais escravo. Mas houve estágios. O escravo naquela época não fazia o que queria. Ele era considerado uma propriedade do seu senhor. Alguém pode ver isso como uma coisa negativa, mas irmão, você já parou para pensar o que é ser propriedade de Deus, o Todo-Poderoso? E não é qualquer Deus. A Bíblia fala que Ele é um Pai bom que nos ama. Diz mais, a palavra diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E diz mais, que Ele é um Pai que quando a gente pede, Ele dá. Quando a gente bate, a porta se abre. E quando a gente busca, a gente encontra. Dá para dar uma glória a Deus aí pelo Pai que você tem? Só que quando nós falamos de escravidão aqui, é que nós não vamos fazer mais a nossa vontade. Esse que nos fala, como eu te falei no início da mensagem, eu lutei durante muitos anos porque eu não queria pastorear uma igreja. Sabe qual era o meu sonho, pastor Maurício? Na época que eu aceitei Jesus, existiam os evangelistas itinerantes, como ainda tem até hoje. Eles andavam com a pastona do lado assim, ó, vendendo fita de pregação. E muitos deles ganhavam a vida assim. Pregavam na igreja, o povo dava glória, as almas aceitavam Jesus. Continua sendo assim até hoje. A igreja reconhece o trabalho dele, abençoa, e depois ele vai embora. Os problemas é do pastor local. Não é assim, pastor? Os problemas, se ele falou uma besteira, o pastor local se vira para a mão que ele disse. Não é assim? Eu queria ser evangelista itinerante, viajar de avião nos States. Isso é o que eu queria. Sabe o que Deus falou para mim? Vai, porque esse é para mim o vaso escolhido. Versículo 16. E eu vou mostrar o quanto que ele vai parecer pelo meu nome. Mas sabe o que eu entendi também, irmão Carlos? Eu entendi que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Você pode estar coberto de ouro. Se você está fora da vontade de Deus, você não tem nada. Porque num piscar de olhos você pode perder tudo. Agora você pode não ter nada. Quando você está no centro da vontade de Deus, você fica tranquilo. Porque Deus pode virar o cativeiro como Ele fez o de Jó e te restituir tudo que você perdeu. Então, irmãos, Deus quer que a gente seja não apenas os seus discípulos, Ele quer que a gente seja os seus servos. E por que Ele quer que a gente seja servo? Porque Ele, quando Ele veio, Ele foi servo por excelência. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus declarou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Irmãos, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, veio para servir, quem somos nós, pastores? Quem somos nós, homens, para não querer servir? Aleluia! E Ele disse:
dar a sua vida em resgate de muitos. David, coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, onde Paulo também declara que Jesus Cristo veio para servir. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Ele está escrevendo para a igreja que, apesar de ser Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Vamos ver o resultado? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O próximo para a gente fechar. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram nos céus e na terra e debaixo da terra. Dá para dar glória a Deus aí? E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Pode aplaudir o nome do Senhor. Já estou terminando, mas deixa eu concluir aqui, irmãos. O que aconteceu com Jesus é um princípio. Ele mesmo ensinou durante o seu ministério terreno. Não é os que são humilhados. Ele disse assim: aquele que se humilha será exaltado. Tiago disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao devido tempo ele vos exalte. Não existe uma pessoa que não se humilha diante de Deus que um dia não será exaltada, irmãos. Mas eu vi uma pessoa passar a vida inteira, morreu na pobreza, morreu se humilhando diante de Deus, nunca teve nada nessa terra. Irmãos, essa terra é só uma passagem. A verdadeira vida que nós vamos viver está depois dessa. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, o julgamento. Irmãos, para onde nós iremos quando o nosso corpo for para o Luizão, para o Ipezão? Para onde iremos? Se nós estivermos com Cristo, vai ter um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, porque segundo a Bíblia, a morte é o último inimigo que nós teremos que vencer. Aleluia! E eu peço dizendo o seguinte, irmãos: Jesus ensinou os seus discípulos a serem servos. João capítulo 13, versículo 1 a 17. 3 anos e meio ensinando, eles não aprenderam. Não entrava na cabeça deles que eles foram chamados para ser servo. Eles queriam ser Senhor, eles queriam mandar. O negócio deles era cadeira, o negócio deles era punho, era estar por cima da carne seca. Na semana de Jesus ser morto, 2 famílias estavam brigando: Pedro e Tiago, Pedro e André, Tiago e João, brigando para saber quem ia ser o vice-presidente do reino de Deus, o vice-monarca. Essa era a briga. Quem ia ocupar o lugar do Geraldo Alckmin? Essa era a guerra deles. Jesus então, na noite que ele celebrou a Santa Ceia, estipulou a Santa Ceia, estabeleceu a ceia, ele entrou, tirou a túnica, pegou uma toalha, pegou uma bacia, falou: Pedrão, põe o pé na bacia que eu vou lavar o seu pé. Irmãos, isso para nós hoje não significa quase nada, mas naquela época eles entenderam o recado. Sabe por quê? Quando alguém chegava numa casa que tinha muitos escravos, o escravo que lavava o pé do viajante, que era um costume ali, era o menor dos escravos, era o mais humilde, era o mais desprezível e desprezado. Quando Jesus fez isso, ele chocou todo mundo, a ponto de Pedro falou: meu pé o senhor não lava. Aí Jesus deu bem no meio do peito, falou assim: se você não deixou lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já foi do 8 para 80. Jesus lava o seu pé, não dá um banho, lava o corpo todo. Jesus falou: só basta lavar o pé. Ali Jesus deu um exemplo de quem é ser servo. Irmão, você quer ser grande, você quer ser abençoado pelo Senhor, aprenda a servir. Você já percebeu que os melhores vendedores são aqueles que servem a gente melhor? Você já percebeu que os melhores garçons são aqueles que nos servem melhor? Você já percebeu que na empresa as pessoas mais bem louvadas, reconhecidas, são aqueles que servem melhor? No reino de Deus mais ainda, irmãos. Quando a gente se torna servo, a gente se humilha diante da mão potente de Deus. Sabe o que Deus faz? Sobe, 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 sobe. Sabe por quê? Princípio que sai da boca de Jesus: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Foste fiel lavando o pé, eu vou te colocar na cadeira e falar
que aconteceu com José? Irmãos, ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós acreditamos no que a sociedade sem Jesus fala. Eu creio na palavra, eu creio no que Deus diz. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Eu fecho a palavra dizendo quem Deus quer que a gente seja. Por último, Ele quer que nós sejamos seus filhos. Mas pastor, escravo e filho é escravo com obediência, mas filho por adoção. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Israel. Mas esses o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, Ele deu a eles o direito de ser chamados filhos de Deus. E aqui eu fecho a minha mensagem. Ele quer que nós sejamos os seus filhos. E aí tem três tipos de pessoas. Primeiro, tem gente que não é filho e pensa que é. É o iludido. Você já leu a Bíblia? Mateus capítulo 22, versículo 23. Quando o Senhor, o seu reino, ele for julgar as nações, o que vai acontecer? Alguém vai chegar e vai dizer assim: Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Ele vai dizer assim: ó, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço, vós que praticaste a iniquidade. Irmão, tem muita gente que acha que é, mas não é. Mas ele acha que é. Deixa ele lá, ele é um iludido. Agora, tem gente que é e não sabe o que é. Lembra do irmão do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa, o pai fez uma festa, matou um bezerro cevado. Aí o irmão que veio do não sei de onde chegou lá: o que está acontecendo? Que festança é essa? Seu irmão, rapaz, que foi embora, que sumiu, que acharam que o PCC tinha matado, voltou. Como assim voltou? Fiquei sabendo que ele estava na Praça da Sé, já tinha pegado até AIDS, estava no meio das meretrizes. Não voltou, e seu pai deu uma festa. Uma festa até. E sabe aquele bezerro cevado, aquele gordão que você queria matar no Natal ou no Ano Novo? Seu pai matou para ele. Não é possível um negócio desse, rapaz. Eu não entro nessa festa. Revoltado. Era, mas não sabia que era. Vou te explicar como. O pai saiu para fora: meu filho, vou entrar. Seu irmão, sabe aquele que te achou que estava morto? Que tinha morrido de ebola? Que tinha morrido de AIDS? Que o PCC tinha matado? Está vivo. Está aqui, ó. Vamos fazer uma festa. De jeito nenhum. Pai, eu te sirvo a vida inteira. O senhor nunca matou nem uma galinha, nem uma garnizé para mim. E agora vem esse seu filho que gastou seu dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, eu dá uma festa. Ele falou: meu filho, olha a palavra do pai: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. O que ele queria dizer? Você é meu filho. Você nunca matou o bezerro cevado porque você não quis. Você nunca matou a galinha porque você não quis. Você nunca matou o boi porque você não quis. Sabe por quê, irmãos? Porque ele só se via como um escravo. Tem muita gente assim na obra de Deus. Ah, irmão, eu estou fazendo isso aqui só porque Deus quer. Porque, vou dizer para você, eu odeio fazer a obra de Deus. Eu não estou falando de quem está lutando, como o pastor Gerson está passando dificuldades. Eu estou falando de gente que só está ali porque ele tem medo do peso da mão de Deus. Não é isso que Deus quer para nós, irmão. Você é filho. Pode dizer amém? A posição que Deus te colocou é porque Ele te vê como filho. O que Ele colocou na sua mão não é peso. O que Ele colocou na sua mão é privilégio. Está cheio de gente que queria estar aqui no meu lugar. Está cheio de gente que queria estar no teu lugar. E Deus achou graça em você e colocou na tua mão. Na vida espiritual, na vida material, na família. Ah, esse filho meu é uma cruz que eu carrego. Não diga isso nunca mais, irmãos. Cruz é aquilo que a gente sofre por amor a Cristo. Seu filho é um privilégio, seu filho é uma bênção. Está cheio de mãe estéril, está cheio de pai estéril, que não pode ter um filho. E Deus te deu um, Deus te deu 1, 2, 3, dê glória a Deus. E ele disse: eu não entro. Por que você não entra? Porque eu nunca fui tratado. Eu sou um escravo seu, eu sou um servo seu. Não, você é meu filho. Deus manda dizer para você nessa noite: você é um filho amado do Pai. Deixa a palavra agora. Jesus, quando foi batizado nas águas, lembra o que aconteceu? Jesus saindo das águas, o Pai deu um brado do céu e disse: ei, esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem nele o quê? Prazer. Deixa eu dizer uma coisa
você. Deus tem prazer em você. Deus se alegra em você. Sabe por quê? Ele te ama. Talvez você errou, talvez você pecou, talvez você transgrediu, mas aqui está o Pai que te perdoa, aqui está o Pai que te restaura, aqui está o Pai que te levanta, aqui está o Pai que te restitui. Vai subir uma mão? Glória a Deus. Só que tem um terceiro. Tem gente que é e sabe o que é. Gálatas capítulo 4, põe aí, por favor. Versículos 4, 5, 6 e 7. Fica de pé em nome de Jesus. Eu disse que tem gente que não é como esse aqui é. Eu acho que eu sou filho, mas faz tudo errado. Aquele dia vai ouvir do pai, não te conheço. Você vive na prática da iniquidade. Tem aquele que é, mas não sabe o que é. É como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Viveu a vida inteira podendo comer um banquete e ficava comendo o quê? O lanchinho. Mas tem aquele que é e sabe que é. Paulo é um desses. Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5, 6 e 7. Olha o que ele disse. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de quem já foi adotado aí pelo Senhor? Porque vocês são o quê? Vocês são o quê? Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama o quê? Abba significa papai, paizinho, como diz o cearense baiano, uma forma muito carinhosa de chamar Deus. E por último, assim você já não é escravo. Diga assim: eu não sou mais escravo. Olha para o irmão só dizendo: você não é mais escravo. Você já foi escravo. Lembra tanta coisa que te escravizava? Você queria parar de fumar, você não conseguia. Você queria parar de beber, você não conseguia. Você pegava um pagamento e estourava no crack, na maconha, na heroína, na cocaína, na prostituição. Alguém olhava para você assim: vai morrer nessa situação. Sabe o que Deus fez? Deus te deu, Deus te salvou, Deus te redimiu, Deus te deu a família, Deus te colocou no altar. É isso que Deus tem para você, porque você é filho. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, o que Deus fez? Te fez herdeiro. A Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, sabe qual foi a palavra dele? Todo poder é me dado no céu e na terra. E depois o que ele disse para a igreja? Eis que nos deu o quê? Poder. Quem recebe essa palavra aí? A coisa vai mudar na sua família, viu? A coisa vai mudar no seu trabalho, viu? A coisa vai mudar na sua igreja, viu? Porque Deus tem poder de transformação, poder de mudança, poder para escrever uma nova história. Eis que tudo se fez novo. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Agradecidos, meu Pai, agradecidos, Senhor, por esta noite na Tua presença. Senhor, nós temos uma identidade. Nós não somos o que dizem que nós somos. Nós não somos o que achamos que somos. Nós somos quem o Senhor disse que nós somos. E nós somos seus discípulos. Nós somos seus servos. Mas nós somos, acima de tudo, os teus filhos, ó Pai. Venha nos ajudar, Senhor, a sermos fiéis até a morte. Que da mesma forma que o Senhor nos ama, nós devemos te amar também, com todo o nosso coração, com todas as nossas bênçãos, com todo o nosso entendimento, Senhor. E cumprimos a tua palavra que diz: deixando todo o embaraço e o pecado que vem de perto nos rodeia, correr a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Aponta para o céu e diga assim: eu vou olhar para Jesus e não vou deixar de ser seu discípulo.
nós que tiver interesse. Irmãos, conheci André por esses dias através da esposa dele. A esposa dele trabalha comigo no Antônio Manuel como professora. Ele faz um trabalho muito bom, que é o de consórcios. Esses consórcios dá para a gente dar uma virada na nossa igreja. Depois, quem tiver interesse, ele vai falar aqui 2, 3 minutos, não peço que ele não se alongue, por causa do nosso horário, mas ele vai sentar ali, vai ter uma mesinha, qualquer dúvida que você quiser tirar com ele, amém? Você vai ter essa liberdade, amém? Ele é um homem que nos ajuda a realizar sonhos. Quem tem sonho aí? Amém. Mas é tão educado, ele vai me ajudar a realizar um. Pode aplaudir o nome do Senhor. Pode sentar 2 minutinhos. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade, tá bom? Meu nome é André Santos. Eu trabalho na Demicon, tá? Que é uma das empresas, das maiores empresas hoje no ramo de realização de sonhos, eu costumo falar, dizer. Para cada sonho existe um projeto da Demicon, né? Desde que seja uma casa própria, do imóvel que você queira comprar para estar vivendo de renda, um carro, né, uma cirurgia, hoje até para estética tem consórcio. O consórcio é um dos produtos mais antigos que tem. O consórcio começou há muitos anos atrás com pessoas comprando DVD, TV, já existia consórcio naquela época. E hoje se tornou uma modalidade bem diferente, né? Ela ajuda muito as pessoas devido à questão de juros ser muito baixo. Enquanto você paga por um banco de 28% a 36% de juros ao ano, né, na DNI nós temos juros de 2,14%. E de 1,2% no caso de imóveis. Né? Nós trabalhamos com modalidades bem diferentes dentro do consórcio, mas para realizar o objetivo de cada um. Que seja uma igreja, né? Que seja você comprar um terreno e estar construindo dentro daquele terreno ali uma igreja, um templo, da forma que vocês querem, não só a própria casa. Né? Um apartamento, quitar um apartamento, né? Comprar um carro, comprar o segundo carro para a frota, e tudo isso com juros bem pequenininhos. Porque eu acho que todo mundo está cansado de ter que pagar tanto os juros para banco. Né? Fora que se você pôr o pezinho fora da linha ali, eles tomam. Então, é uma empresa familiar, uma empresa que tem 34 anos no mercado, né? Hoje ela está patrocinadora do São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Sal agora, no São Paulo você vai ver um bem no meio. A empresa que cresceu muito nos últimos 34 anos devido a essa fidelidade, esse amor, essa vontade de entender o sonho de cada pessoa. Né? Todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo tem um projeto de vida ali, todo mundo quer aquela alavancagem financeira, quer sair da situação que está, e assim, com um custo bem pequenininho, hoje você consegue mudar a sua vida. Né? Hoje você fala assim, André, eu consigo comprar uma casa só por 300 mil reais, 400 mil reais. Não. Hoje tem oportunidade dentro do leilão, com 100 mil reais você consegue estar realizando o seu sonho. E assim, dá para conseguir. Basta a gente sempre estar com os olhos abertos, ouvir bastante e conhecer, perguntar. Não tenham medo de perguntar. E eu estou aqui hoje para isso. Para que vocês tenham algum tipo de dúvida, pode me procurar, vou estar aqui à disposição, vou deixar meu telefone. André, queria saber disso aqui, como funciona, vou estar disposto a estar ajudando cada um de vocês, cada caso, tá bom? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, quero chamar aqui o pastor Maurício, que vai orar, vai nos despedir com a bênção apostólica. Já tem a data do próximo juntamento, pastor? Vamos programar. Vai programar, né? Deixa eu dar uma vez para os irmãos. Irmãos, no dia 25 do mês que vem, nós vamos fazer um café de pastores aqui na região. É um sonho que eu tenho há mais de 10 anos e nunca deu certo de fazer. Eu creio que é um momento. Se você puder estar com a gente, trazer mais pessoas, diferente do nosso que é só para homens, esse vai ser para todas as pessoas que quiserem, amém? Pode trazer homens, mulheres, e vai ser como hoje aqui. Vamos ter o louvor, a palavra, e por volta desse horário a gente vai tomar um café, tá bom? Dia 25 de outubro, marca na sua agenda, e mais uma vez eu te falo, não ande sozinho, amém? Aplauda o nome do Senhor, Senhor Maurício, obrigado a Deus. Amém, irmãos? Amém. Você recebe a palavra de Deus? Amém. Seja abençoado por ela em nome de Jesus. Então fique de pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos entregou, e vamos para a nossa casa debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um ajuntamento de
de homens, ó Pai. Muito obrigado por tudo que aconteceu nesta noite, pela Tua palavra, pelo ensinamento. Continua abençoando cada liderança, cada igreja, cada irmão que esteve presente nesta 7ª edição deste trabalho. Pai, que o 8º possa acontecer para a glória do Teu santo nome e que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós expressamos a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Se Deus é por nós, tudo posso. Quem te fortalece? Eu e a minha casa, operando Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do rico e poderoso Espírito Santo esteja em cada coração, a igreja